de 200 metros deste tabuleiro da ponte Morandi em Génova. O comandante Jorge Mendes já está connosco aqui em estúdio para nos ajudar. Boa tarde, comandante. A perceber como é que este resgate eventualmente estará a ser feito e, na verdade, eu começava pelas principais dificuldades, as condições do tempo, não é? Portanto, intenso nevoeiro numa primeira fase, agora parece que está um pouco melhor, depois chuva e fazer uma operação de socorro debaixo de escombros de um tabuleiro de uma ponte. Muito boa tarde, sim, é um resgate muito complicado, estamos a fazer muitas toneladas de betão. O tempo não vai ajudar, aparentemente está a melhorar, mas a chuva é um fator que irá complicar o resgate e tem que se fazer uma busca e salvamento muito pormenorizadamente, porque não temos a certeza de quantas pessoas é que iriam passar na ponte, se porventura alguma das pessoas também ficou debaixo da ponte ou não, e como é que a ponte caiu, porque a ponte pode ter caído por fases, pode não ter caído por inteiro, pode ter caído por algumas fases e, portanto, a possibilidade de sobrevivência se a ponte cair por fases é maior. Portanto, é um desencarceramento muito complicado, é uma busca e salvamento muito complicada, tem que se usar camas térmicas, usar material de detecção de subterrados. Isto basicamente é como se tratasse de um sismo, não é? Exatamente, é precisamente a mesma coisa, o plano é praticamente esse. Só que nesta situação está confinado naquele sítio e nós sabemos que ali naquele local se encontrarão as vítimas, mas vai ser um trabalho complicado e demorado. Tem o colapso da ponte, ou seja, temos de procurar debaixo dos escombros, mas depois as pessoas ainda estarão dentro das viaturas, que por sua vez ficaram bastante danificadas, eu diria que foram espalmadas quase. Algumas delas espalmadas, sim, outras porventura poderão não ter sido espalmadas, mas só a queda perto de 100 metros, só a energia da queda é uma energia muito, e um impacto, sim, muito significativo, levando a que os sobreviventes, a haver sobreviventes, serão sobreviventes politraumatizados com gravemente feridos, como é óbvio. E sendo gravemente feridos, o tempo aqui não joga a favor dessas pessoas, ou seja, os ferimentos podem agravar-se e as pessoas podem acabar por morrer se não forem logo resgatadas rapidamente. Exatamente, isto pode parecer aqui um senão, tem que ser muito rápido este resgate e ao mesmo tempo muito cuidadoso e muito lento, e portanto há aqui, nós estávamos a ver nas imagens a passar algum material, planos rijos e material de corte, portanto provavelmente eles estão a trabalhar zona a zona, mas vai ser um resgate demorado. Os feridos mais graves eventualmente estarão a ser retirados com a ajuda destes meios aéreos, como vemos, de helicópteros. Há pouco vimos já uma das pessoas a ser retirada de helicóptero, mas vimos também como foram colocados lençóis brancos, que é uma imagem que costumamos ver, certo, num outro carro que foi virado, os bombeiros viraram-no ao contrário para tentar ver se havia alguém lá dentro. Normalmente nessas situações, infelizmente, indicam quando há esse gesto por parte das equipas de socorro é que as pessoas não sobreviveram. Sim, é porque em princípio há ali um óbito. De certeza, porém, pode também eles terem que usar material de corte e muitas vezes tapa-se o sinistrado para não levar com o estilhaço no material de corte. Portanto, devemos estar aqui, mas eu penso ainda mais, como o carro estava virado, eu vi a imagem, provavelmente será um óbito. Dificilmente a pessoa terá sobrevivido. Há uma questão que eu acho que é também importante e porque pode colocar as equipas de socorro em perigo. Nós estamos a falar de uma ponte que ligava dois lados, por assim dizer, dá-nos ideia que aquela parte que caiu era a parte que estava a meio, mas estamos a falar de duas pontas soltas. Certo. E há risco dessas duas pontas soltas, há pelo menos um dos pilares que ainda está em pé, que está por cima de prédios de habitação, que terão cerca de 5, 6 andares. Essa será uma zona também de ação das equipas de socorro, por assim dizer, porque é preciso proteger, conter mais colapsos. Sim, não há dúvida nenhuma que vai haver uma equipa para fazer escuramento e tentar segurar alguma parte da ponte que ainda possa cair, alguma parte do tabuleiro, algum escombro. Há de haver um engenheiro de segurança que está a verificar essa situação, portanto estas equipas são multidisciplinares. Umas vão fazer busca e salvamento, outras vão verificar a situação de segurança, outras vão montar o hospital de campanha que já está montado e definir prioridades. Portanto, cada setor tem o seu trabalho específico e a sua orientação e também não tenho dúvidas que neste momento essa questão estará a ser avaliada, assim como existem algumas habitações na proximidade, acho que debaixo da ponte não haveria nenhuma, mas pelas imagens televisivas nós vimos que existem algumas edificações e de certeza que os engenheiros da Proteção Civil estão a ver se essas edificações foram ou não afetadas, porque tendo em conta que a ponte caiu
Existe ali uma energia de deslocamento da própria botão a cair. E depois, como o mau tempo ali levou a que a ponte possa ter caído, estejam a verificar se existe ou não existe perigo para essas edificações e se elas também estão em perigo. Falou agora aí numa questão que é, não terá sido o mau tempo a fazer cair a ponte, mas pode ter contribuído. Claro que sim. O que nos leva, e temos experiência infelizmente em Portugal nesse assunto, como é que cai uma ponte? Como é que chegamos ao ponto de uma ponte destas, de uma estrutura gigantesca, ainda que antiga, se podemos dizer, não é uma ponte recente, não foi feita há 10 anos, já foi feita há bastante, é dos anos 60 aliás, mas não é o mau tempo que faz cair uma ponte, é o desgaste de uma ponte. É o desgaste de uma ponte, é o trânsito que a ponte tem, que muitas vezes é mal calculado, é a falta de vistoria e de fiscalização, é o não encerrar o tabuleiro para fazer reparações, é o adiar reparações. Há uma data de fatores que podem levar que a ponte caiu. Estas edificações obrigatoriamente têm que ser vistoriadas com alguma periodicidade e verificar se existe ou não existe alguns riscos, e assim que existe alguns riscos de atuar. E muitas vezes descora-se essa situação, não estou a dizer que é o caso, mas poderá ter acontecido. Jorge, vale a pena recordar, em termos técnicos, que tipo de equipamento é que normalmente é utilizado? Há pouco eu fiz essa comparação, é como se estivéssemos aqui num cenário de um sismo, não é? Em que há colapso de uma estrutura. Neste caso, há uma estrutura que cai de uma altura de 90 metros, um tabuleiro, são 200 metros de tabuleiro. Eu vou só fazer um parênteses para dizer que nesta altura há já 11 mortos confirmados, portanto, certamente à medida que o tempo for passando e à medida que forem descobertas mais pessoas debaixo dos escombros, esse balanço vai acontecer. Mas dizia eu, já estamos a falar de uma estrutura, são 200 metros de tabuleiro que caem de uma altura de 90 metros, eventualmente algumas partes ficarão intactas, outras vão se desfazendo à medida que caem no solo. Que tipo de equipamento ou de que forma é que os bombeiros vão atuando? Poderá haver pessoas que podem chamar, não é? Estamos a fazer comparação com o sismo, haverá pessoas que podem chamar, gritar, pedir por socorro. Se não houver, como é que os bombeiros atuam? Eles têm câmaras térmicas para ver se efetivamente existe vida, existe detectores subterrâneos que possam efetivamente ajudar, e existem os queijos pisteiros também que podem dar Portanto, os cães pelo olfato, as câmaras pelo calor. Exatamente, pelo calor, e o detector subterrâneos que soube ou não soube ruído, soube ou não soube um chamamento mais pormenorizado. Estas equipas geralmente são divididas e atuam por setores, portanto, por isso é que eu disse que é um resgate muito demorado, porque nós temos de ter a certeza que naquele setor já verificamos e que não está ninguém para partir para outro. E isto são umas grandes toneladas de betão e, portanto, é um trabalho muito, muito complicado. O corte deste betão é feito com máquinas a frio, precisamente para não criar outro tipo de danificações. Existem almofadas que são colocadas, que levantam imensas toneladas, são almofadas vedras que enchem ar comprimido e que levantam algumas toneladas, mas até isso tem que ser feito com algum cuidado para não provocar outros desabamentos. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho muito pormenorizado e muito, muito complicado e demorado. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa, é com esta imagem que fazemos um intervalo, voltamos já a seguir.